Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Locador, você que vive locação na veia. Não podíamos deixar de agradecer ao SPC Brasil, Pirâmide Diamantados e Montelli Corretora de Seguros. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Então, pessoal, sem muitas delongas, sem esticar muito, vou trazer esse grande profissional, vou falar um pouquinho do currículo dele, que é muito extenso. Você vai ver que é muito conteúdo. Pegue papel e caneta. Eu sempre deixo essa dica para vocês. Pegue papel e caneta, que vem muita coisa prática, gratuita para você colocar na sua empresa, na sua locadora. Engenheiro civil pela USU, Mastermind pela PUC, MBA pela Fundação Dom Cabral em Minas Gerais, pela INSEAD na França. Ele participou do IBG, que é o Instituto Brasileiro Governamental de Conselheiros, diretor das empresas Mills no Brasil, Solaris, sócio fundador da Spirale Consultoria e Nex Rental e atual presidente da Analoc Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigado, Paulo Esteves, aqui com a gente. Obrigado pelo convite e oportunidade de falar para o público de locação, que é o nosso foco lá na Analoc. Paulo, e aproveitando e já abrindo com relação a isso, né? Vamos falar assim, vamos entregar conteúdo para o locador ser muito prático. A tecnologia está vindo, inteligência artificial a todo momento, está muito mais rápido, até para o pessoal que está lá dentro. Isso está impactando a locação? Vai impactar? Como que você vê isso, a questão da tecnologia para o negócio rental? Sim, a tecnologia ela já vem com mais ênfase na área comercial, com os CRMs, as ferramentas de BI, de pesquisa, mas também na gestão. Os sistemas, os ERPs, associados a sistemas de locação, que hoje já tem bastante oferta no Brasil, e isso tudo favorece a gestão e a melhoria da produtividade e de captação de clientes. Tanto na Next quanto na Analoc, que uma coisa você vai replicando, né, Paulo? Então, você acaba direcionando. O quanto, e a gente fala de profissionalização, né, e no mercado, que é um mercado que já está maduro e tem muito ainda a crescer, que eu vejo, né? Então, até o outro convidado do outro episódio, que a gente estava com o Edmilson, e o próprio Daniel falou muito a respeito disso, de quanto o mercado brasileiro tende a crescer, né? Mas não tem como crescer sem profissionalização. O que o Paulo está fazendo dentro da Analoc e dentro da própria Next? Bom, falando da Nest primeiro, é um empreendimento nosso que já está entrando no 5º ano. É um projeto que a gente colocou tudo que a gente não conseguiu colocar nas outras empresas que a gente estava, que é o grande drama daquele famoso orçamento base zero. Eu estou com uma empresa já grande, já com muitas filiais. Se eu começasse ela hoje, o que eu começaria fazendo? Então, eu tive essa oportunidade nesse startup de partir do início fazendo a coisa certa. E o que é fazer a coisa certa? Dia 1, um ERP. Qual ERP? Um SAP. Um SAP, um sistema de locação, e você começa a ter mais transparência, a ter mais governança, mais controle sobre os números, e é muito bom a gente chegar no terceiro dia útil do mês subsequente, você ter todo o resultado fechado dentro do sistema operacional. Isso dá uma autonomia, uma confiança e uma visibilidade que poucas empresas têm. E dentro da Analoc? Bom, a Analoc é uma entidade que ela foi constituída por 13 entidades, entre entidades civis e sindicatos patronais. Os sindicatos patronais, com o fim do imposto sindical, se depararam com uma situação difícil de obter recursos. Então, nós temos hoje 13 entidades, e somadas as 13 entidades, nós temos um pouco mais de 3.000 empresas de locação. Então, o desafio nosso, em primeiro lugar, é atrair mais associados, porque no universo de mais de 50
1.000 empresas de locação, e eu estou me referindo aos negócios, locação de indústria, construção, não estou me referindo a nenhum outro tipo de locação. De 50.000 empresas que têm um faturamento estimado de 70 bilhões, que é um número relevante. Nós só temos 3.000. É muito baixo, o desafio, né, é atrair mais. Agora, atrair mais, para atrair mais, você tem que entregar mais. E para entregar mais, você tem que obter recursos. Claro. Então, a gente vem tentando motivar as entidades, os locadores, a se aproximar das suas entidades. Nós promovemos uma feira que teve início em Curitiba. Que foi a primeira edição. Foi a primeira edição. Essa feira ela foi muito bem aceita pelo mercado, porque além da feira tem muito conteúdo e um ambiente de muita interação, troca, né, entre fornecedor e locador. E nós, no ano que vem, nós vamos entrar na 4ª edição, que será em São Paulo. Então, isso tem sido uma fonte de recursos e também de interações, e isso tem contribuído para que a gente ofereça mais, a gente tenha projetos e retornar isso para o nosso público, que são as empresas de locação. Nós vamos falar da Naloc Renta Show, só que antes disso eu queria te perguntar mesmo, o que você acredita que falta para o locador, ou o que ele não enxerga para ele poder se associar com tanta entrega, com tanto conteúdo que essas associações fazem, vocês estão fazendo, e brigando muitas vezes. Então tem coisas que estão até no plenário, que vocês estão brigando para mudar muita coisa em pró do locador, e o locador mesmo assim ainda não vê como um investimento. Bom, eu acho que isso é um estágio de amadurecimento do mercado. Nós da Naloc, nós somos membros da GRA, que é a Global Rental Alliance, que é uma entidade que se ocupa a desenvolver locação no mundo, vamos dizer, no mundo em desenvolvimento. Países como Brasil, África do Sul, Rússia, Índia, Austrália. E essa entidade é vinculada à ERA, que é da Europa, European Rental Association. Então, nós, como membros, participamos nas convenções anuais e estamos trazendo muitas ideias. Tem a Semana do Rental, tem todos os indicadores, todas as métricas. Mas, assim, o que falta aqui no mercado do Brasil? Falta um pouco de, vamos dizer, uniformidade de processos, ideias de locação, ou seja, falar coisa simples. Sim. Há uns anos atrás, quando a gente trouxe as plataformas aéreas para o Brasil, eu estudei bastante o mercado americano. E os locadores de lá, com anos de atuação da ARA, que é a entidade equivalente à Naloc aqui, eles passaram a tratar temas de interesse dos locadores. E qual o tema de interesse? Quais são as metodologias, os processos? Por exemplo, o aluguel é cobrado por semana, não por mês. São 4 semanas. Sobre cada fatura emitida, eles têm um percentual que é cobrado de 14%. Mas isso há anos. Todos os locadores, pequenos, grandes, médios, seguem esse conceito. Todos cobram 4 semanas. Todos cobram 14% na fatura. A logística é um serviço prestado. Logo, tem que ser cobrado. Sem dúvida. Aí, quando você vem para o Brasil, lá atrás, quando eu trouxe essa ideia,
os concorrentes, quando surgiram, combatiam isso. Não, eu cobro 30 dias, ele está... Usava como argumento na negociação, né, Ele Paulo? está te explorando. Então, na verdade, isso traz um mês a mais de faturamento. Essa ideia a gente tem levado à exaustão Sim. aos locadores. E eu falo para você, desculpa, mantenha o raciocínio. E já tem locador pequeno usando essa metodologia, tá? é isso. Que eu sou extremamente defensor, que eu venho dessa escola. E funciona bem, mas vai lá, segue. Mas, dessa forma, é o seguinte, preço é uma questão da própria organização. Sim. Eu não vou nem claro, não. aqui me estender em essa é uma briga eterna, né, Paulo? de preço, porque isso depende muito do grau de maturidade. Mas, assim, essas ideias a gente tem que implantar no Brasil. Essa é uma. A outra ideia que amadurece o mercado é a questão da consolidação do mercado. E o que quer dizer isso? As empresas, quando crescem, elas têm duas opções. Eu vou abrir uma filial ou eu vou comprar uma empresa naquele lugar. Então, hoje, a grande maioria das empresas brasileiras de locação, quando crescem, fazem crescimento orgânico. Vou abrir uma filial em Campinas, vou abrir uma filial em Brasília. Vai expandindo. E nem sempre existe esse espaço, naquele momento, para mais um concorrente. Porque não faz uma inteligência de mercado. Faz mais sentido a aquisição. Claro. Então, quando essa onda vier para o Brasil, o mercado vai dar um salto, porque as empresas vão se preparar, as empresas vão ter governança, porque elas querem crescer, ou aquele empresário quer fazer um bom negócio vendendo a empresa dele. Sim. Então, eu acho que essa conjunção de coisas, de dinâmicas do mercado, naturalmente faz o mercado crescer. Quando eu vejo o mercado, e você também pode falar melhor que eu, né, Paulo? Você está dentro da associação, está acompanhando os números muito mais de perto, e até chegar o número para a gente, tem um delay aí. Muitas empresas estão crescendo, muitas locadoras estão avançando, expandindo, e outras estão patinando. Dentro de tudo isso que você falou, questão de governança, o que você acredita que é o principal ponto hoje para alguns estarem patinando e outros estarem crescendo, desenvolvendo e abrindo mais negócio? Bom, o mercado brasileiro ele é muito errático. Ele cresce rápido, ele cai rápido, ele cresce de novo. Ele não é muito constante. Então, as empresas que se preparam para esses ciclos melhor do que as outras são empresas que evoluem. Então, nós tivemos, há poucos anos atrás, naquele episódio Lava Jato, um problema terrível no mercado. Muitas empresas tiveram muitas dificuldades, outras superaram com mais facilidade. Então, assim, o mercado ele vai evoluindo na medida... As empresas que avançam mais são empresas que entendem melhor o mercado, que se preparam para os ciclos, investem na hora certa e também têm que desinvestir quando necessário. E o que é desinvestir? Tem que vender. Sim. Tem que renovar a frota. Então, as empresas que avançam são as empresas que renovam frota, são as empresas que têm juízo na hora de tomar as decisões. E isso existem técnicas, existem metodologias de preparar a empresa para os ciclos. Olhar para o fluxo de caixa, olhar para os indicadores. E no segmento de locação é até fácil. Qual é o indicador mais relevante? É o resultado operacional, que é o EBITDA. O que quer dizer o EBITDA? Qual é a referência? Transcreve para o pessoal, porque muita gente segue o papo de locador. Sim. Aí, quando a gente fala dos grandes, é uma linguagem super tranquila.
E aí a gente vai pro médio e, de novo, tem gente que sabe, mas muito locador, a gente vem com essa maneira mais professoral mesmo, entendeu, Paulo? Ensinar para eles. Por quê? Porque eu entendo também que é muito mudança de mentalidade. E eles têm que se posicionar e se profissionalizar. Então explica pro pessoal um pouquinho mais sobre De isso, uma maneira Paulo. muito simples. Simples, por favor. Quando você olha o balanço da empresa, o demonstrativo de resultados de uma empresa, você tem receitas, depois você vem custo, depois você vem a administração. Então, quando você tem o campo da receita, o que impacta ali na receita, a qualidade da receita, é não ter desconto e cancelamento. E você tem que retirar os impostos. Então, a receita é o dinheiro que entra, menos os impostos que você paga e os descontos, eventualmente, por Depreciação qualquer e operação. depreciação dá mais lá embaixo. Estou falando da receita Ok. pura. Depois vem custo. O que é custo? É aquilo que você precisa para operar. São os técnicos, consumíveis, a operação, Sim. aquilo que é variável. Faturamento cresceu, aumenta. Faturamento diminuiu, reduz. Então, é a parte de custo. E depois vem a administração, que é o pessoal, que é a administração, contabilidade, os vendedores. No final disso tudo, a receita líquida que está lá em cima, menos custo e menos as despesas, estou falando aluguel, Sim, todas variável as e despesas fixo. variáveis, sistemas, sobra uma margem operacional. Essa margem operacional é a famosa margem EBITDA. No negócio de locação, essa margem tem que ser de no mínimo 50%. É no mínimo. No mínimo, ou próximo disso. Tá. Quando você analisa uma indústria, uma siderúrgica, a margem EBITDA é 12%, 3%. Lembrando que o colocador não pode confundir EBITDA com margem de lucratividade. Não. São coisas margem- totalmente diferentes. É o dinheiro que você recebe, Isso. o que você gasta na sua Perfeito. operação e na sua administração. Aquilo que sobra é o EBITDA. Perfeito. É a margem operacional. Perfeito. Por que tem que ser alto? Porque isso é um negócio financeiro. Você tem que comprar máquina para crescer. Você tem que investir ou botar capital próprio. Então, quando você financia, há pouco o Daniel comentou sim. no episódio anterior Sim. que a taxa de juros está alta. O dinheiro está caro Então, hoje. o dinheiro está caro. Então, você compra a máquina e você tem que pagar juros. Os juros, ele entra no seu resultado. Quer dizer, depois do EBITDA, aí vem a depreciação, aí vem os juros, vem as despesas financeiras e dá lá no bottom line, na linha de baixo, o lucro líquido. Mas a gente olha mais para a margem operacional. Porque você tem que gerar caixa para poder pagar o investimento que você faz. Então, as margens precisam ser altas. Então, se o locador tem uma margem operacional abaixo de 50, 40, 30, tem que abrir o olho. Não vai muito aí, longe. como que ele resolve esse indicador? Como que ele sobe? Se ele está ali com seu 30, 25% de EBITDA, que eu já peguei locadora com 15% de EBITDA, e aí como que ele sobe isso para o seu 50%? Ele tem que olhar o que está acontecendo. Se ele está investiu demais, além do que ele é capaz, ou se a operação dele não está boa, ele está gastando muito para faturar pouco, ou tem um problema comercial, tem uma equipe comercial que não é eficiente, ou tem muita gente, ou tem pouca gente e não traz resultado. Mas assim, paralelamente, você tem outros indicadores que ajudam, que é o custo de aquisição de cliente. É bom você ver o seguinte, quantos clientes eu estou conquistando todo mês? O que me custa trazer esse cliente para cá? Pode ser um problema. Sim. Aí você vai
mergulhando e entendendo. Agora, assim, o que todo mundo deveria olhar é o porquê que a minha margem operacional não está próxima de 50%. E quais vão ser as ações que eu tenho que tomar. E o que eu tenho que fazer para isso. É igual meta, né, Paulo? O pessoal fala assim, eu quero faturar X, Y, Z reais mês, R$ 1.000, milhões de reais. Tá, mas e o como? O pessoal deixa o como de lado e não esquece de como é a ação para levar para o resultado e ele obter um retorno em cima disso. Pessoas. Acredito que é uma maior dor hoje e não é só no segmento rental. O Rossi também, nós temos um projeto que a gente atende outros segmentos fora locadores e isso é unânime. Pessoas, contratação, retenção. Hoje, existe alguma coisa que a Naloc ou a Neste, o Paulo vê para a gente solucionar ou para reter, para desenvolver as pessoas, Paulo? Qual é o caminho hoje, nessa geração agora, que está buscando um trabalho informal, né, e não quer trabalhar muitas vezes com CLT e estão buscando outras alternativas? Esse é o grande desafio do segmento de locação e certamente de outros segmentos. Sim. Porque a mão de obra ela é escassa, não é tão bem qualificada como a gente gostaria. Então, cabe às empresas investirem na formação de profissionais. Investir e reter, nem que seja por algum tempo. Sim. Porque o grande drama que todo mundo reclama, e eu vivi muito isso em outras empresas, de você formar a equipe, aí aparece um concorrente, vai lá e rouba os seus funcionários e leva embora. Tudo. Oferece mais dinheiro e leva. Uhum. Então, a conclusão que eu cheguei é que você tem que desenvolver uma capacidade na tua empresa de formar bons profissionais. Contratar gente jovem. Eu tenho também contratado gente mais madura. Tá. Então, você investir em capacitar essas pessoas. Existem boas instituições em cada segmento, sim, no Senai, no Sesc, sim. Enfim. Com as ETECs. Tem várias. Sim. De você buscar profissionais, formar e investir. O próprio fornecedor, né, Paulo? Também. E eu vejo que eles acabam deixando esse recurso que o fornecedor disponibiliza e muitas vezes de uma forma gratuita. Lógico, vai ter o custo, muitas vezes, de deslocamento, mas é um treinamento e formação gratuita e o locador não investe nisso. Agora, o paradoxo é, você investe e depois o cara vai embora. Aí eu digo, é melhor você investir e ficar um tempo com essa pessoa, mesmo sabendo que ela vai embora, do que você ficar com um profissional ruim. Porque o profissional ruim não vai embora. E que custa caro. Ele custa caro e fica lá. Então, o melhor é você investir. Eu estou falando isso de uma maneira geral. Sim, invista. Sim. Tem que dedicar tempo, tem que ensinar as pessoas a trabalharem, a absorver a cultura da empresa. De cultura. Né? Cultura é importante, Paulo. É muito importante. Porque tudo é o exemplo. Se você tem uma organização alinhada, a pessoa que não se enquadra, ela não consegue permanecer, sobreviver. Né? Ela sai ou o próprio grupo expele. Então, assim, a cultura organizacional, e eu não estou falando coisa sofisticada, pode ser uma empresa pequena, sim, o exemplo do dono, o exemplo de que ele busca numa outra empresa. Isso não é vergonha nenhuma. Claro. Isso tem até um termo bonito, benchmark. O nome técnico, vou copiar, né? O outro lá. É isso. O cara faz direito, aprende com ele. É isso. Não é vergonha nenhuma. Como o próprio jargão do marketing, nada se cria, né? Tudo se copia. Mas é isso. Mas a dificuldade do segmento é esse. E com o amadurecimento natural, isso vai se resolver. E o futuro do Renton, Paulo, com relação às novas tecnologias? Eu perguntei isso também para o Daniel, com relação aos novos modelos de máquinas, essa nova tecnologia que tem uma resistência da própria obra, mas também tem uma própria resistência, muitas vezes,
do locador. Será que eu vou investir? Será que vai vingar, como o pessoal fala, né? Com as máquinas a bateria, as máquinas elétricas, as máquinas híbridas. Até porque a gente já migra para o ESG. E já tem construtoras dando prioridades para empresas que já têm um projeto de ESG e já têm equipamentos híbridos ou equipamentos não a combustão. Bom, isso é uma questão muito sensível, porque a realidade da Europa é diferente da realidade dos Estados Unidos e diferente do Brasil. O Brasil tem uma matriz energética limpa. Mais de 80% da geração de energia é hidráulica, é da natureza. Sim. Os Estados Unidos também. Quando você vai para a Europa, não vou nem falar da China, que é carvão, mas a Europa é gás, é carvão e nuclear. Eles não têm uma matriz energética limpa. Então, a questão da eletrificação da Europa, da sustentabilidade, é tudo muito... Eu estou 100% alinhado. Mas como é que você gera... Para você gerar a eletricidade, você vai ter que queimar carvão. Sem dúvida. Você vai ter que queimar gás. Então, é uma coisa meio estranha. Mas aqui no Brasil, como você falou, ESG, muitas empresas têm dado exemplos muito bons de reaproveitamento, de reciclagem, sim, de sustentabilidade, e eu vejo muito potencial para equipamento elétrico no Brasil. Não só pela abundância de geração de energia e carregar na tomada, facilidade. Não é o problema, mas nós temos, você falando de perspectiva, tudo por fazer. Porque tem um indicador de locação que chama Rental Penetration, a penetração do rental no segmento. O país mais evoluído do mundo é o Reino Unido, a Inglaterra. Eu acho que hoje quase 90% dos equipamentos, esses que nós conhecemos dos locadores, são vendidos para empresa de locação. Nos Estados Unidos, um pouco mais de 50%. Aqui no Brasil, menos. Ou seja, espaço para locação é infinito. Tem potencial para crescer 2, 3 vezes o segmento de locação do Brasil hoje. Tem muito potencial. E aí, quando a gente fala de potencial, o que nós já falamos a respeito disso, né, com relação à estruturação, gestão. O locador fica muito preocupado, e com razão, né, com relação a isso. Fala só, em vez de ele analisar a região que ele está indo, ele já vai abrindo, porque não, eu vou abrir porque o Paulo abriu ali, eu também vou abrir. Mas qual foi a análise que o Paulo abriu? E aí, assim por diante, né? Teve até um meme esses dias na internet, não sei se você chegou a ver, que foi a respeito de precificação. Que aí ele perguntou para por que ele alugava aquela máquina por 2, que ele falou que o concorrente aluga por 2.000, o outro aluga por 2.000. Chegou na origem, ele falou, por que você aluga essa máquina por 2.000? Ah, porque o modelo da máquina é LD 2000. Então, ele não tem um modelo e ele não sabe precificar. E aí, quando a gente fala disso, o erro é na gestão, é na educação e formação. Hoje, falando de Analoc, tem alguma coisa, Paulo, que você sugira, ou na própria expertise, falou as próprias entidades, existe algum projeto aí que está engavetado, alguma coisa, ou já tá saindo para o locador? Tem um projeto engavetado que é um EAD que a gente está estruturando, está um pouco atrasado, já deveria ter saído. O EAD ele vai ter muita ênfase na questão formação de preço. É a questão mais comercial que aflige os locadores e também a questão de formação de preço. Porque a formação de preço é o coração do negócio. Sim. E como você falou, vou abrir uma filial porque o Zezinho foi, o Rossi foi, o outro Exatamente. Foi. Não é assim. Então, assim, a questão de entender o potencial do mercado, entender quando é hora de abrir uma filial, quando é hora de ter um ponto avançado. Vou dar um exemplo.
tem uma determinada localidade que vai fazer uma fábrica muito grande. Posso falar do que é do Espírito Santo? Sim, boa, fica à Há vontade. uns anos atrás tiveram investimentos maciços em papel e celulose. Sim, forte. Teve a fábrica 1 da Aracruz, a fábrica 2, a fábrica 3. Então, quando tinha a fábrica, uma demanda absurda. Então, alguém que, nos dias de hoje, pensou abrir uma filial lá, quando acabou a fábrica, ele desistiu, porque ele não olhou a demanda local. Então, olhou a demanda de um grande investimento. Então, existem formas mais inteligentes de aproveitar uma oportunidade num evento de uma construção grande, uma obra de infraestrutura, você abrir um ponto avançado, não necessariamente uma filial. Agora, você abre filial quando você estudou o mercado, analisou aquele potencial, tem vários outros meios e indicadores. Bom, talvez faça sentido eu abrir uma filial ali, mas saiba que é um negócio de longo prazo. Você vai abrir e vai começar a ter resultado 2, 3 anos depois. Agora, como eu falei anteriormente, se a sua empresa está redondinha, está tudo funcionando e você está pronto para crescer, faz mais sentido buscar boas empresas e comprar. Ah, mas o cara cobra caro. É lógico que ele vai cobrar caro. Barato dúvida, não é. lógico que não. Então é confrontar o mais caro que você acha com esses 3 anos de investimento até trazer resultado. Eu acho que esse grau vamos dizer, de sagacidade ainda falta ao locador. E o locador também tem que entender que isso vai chegar. Já está, já tem grandes empresas, já está nesse movimento muito forte. E está muito próximo mesmo, mas também é aquilo, né, Paulo? Ninguém compra uma empresa totalmente desorganizada. Não. Ninguém compra uma empresa, eles falam, só querem comprar empresa quebrada. Pelo contrário, Não. Eles querem comprar uma empresa que já está rampando e com potencial, certo? É porque, de novo, você passou tudo isso e montou a sua empresa, ela está redonda, tem o controle sobre tudo, está tudo funcionando, você está seguro. Aí você vai procurar outra empresa. Agora, aquela empresa que você está olhando, você está comprando a equipe também. Sim. Você tem que reter essa equipe, não é chegar, vou mandar meu pessoal para lá. Não, tem que olhar aquela equipe. Talvez as partes mais sensíveis, como administração, a parte financeira, centraliza. Mas a operação, os técnicos, os vendedores, tem que manter. Sim, claro. Com É certeza. isso que vale. Sim. E, Paulo, não poderíamos deixar passar, né? Analog Rental Show 2026 São Paulo. O que esperar dessa grande feira agora em São Paulo, numa das principais capitais do Brasil, onde, acredito eu, que é onde está mais concentrados os locadores, certo? Verdade, verdade. Nós tivemos a primeira edição em Curitiba, a segunda no Rio, a terceira, que foi esse ano em Minas, em Belo Horizonte. Foi uma feira maravilhosa. Sim, tivemos presente. E você teve lá. Sim. Então, essa próxima de São Paulo vai ter muito conteúdo também, muita informação e muito espaço para expositores. Porque a feira ela é diferenciada porque ela tem o espaço para o locador. O locador vai, ele conhece novos fornecedores, os fornecedores também têm oportunidade de mostrar os benefícios, as vantagens dos equipamentos e a gente aproveita para criar uma série de eventos paralelos voltados para o público de locação. Então, vai ser no início de julho do ano que vem. Sim. Vai ser no Expo Center Norte. Num baita local de um evento. Espaço grande, 10 mil metros, 11 mil metros. E nós esperamos todos os locadores e ainda estamos com alguns espaços para oferecer aos fabricantes. E é um evento que tem se consolidado e se tornado uma fonte
também de atração de pessoas, de novos expositores, de locadores. E lembrando que a Analoc é uma entidade sem fins lucrativos. Todos os recursos gerados no evento, na feira, entram no caixa para os projetos. Benefício. E nós estamos lançando esse ano o primeiro estudo de mercado do rental, que vai ajudar muito as empresas. Estamos fazendo com a KPMG, que é uma das 4 maiores consultorias do mundo. E isso é uma informação que hoje faz falta para os bancos, para os fabricantes, até para os locadores se situarem como eles estão dentro desse segmento. De novo, né? É um mercado de mais de 50 mil empresas e 70 bilhões. Então, no momento que isso é apresentado de uma forma transparente, com boas referências, com consistência, vai atrair muito interesse de bancos para financiar com taxas mais adequadas, porque é um segmento seguro. Sim. As seguradoras também, e todo esse ecossistema de locação. Boa. Tivemos a oportunidade de estar no Rio, em BH, e estaremos em São Paulo com vocês. Já está convidado. Pode ter certeza que estaremos lá. Só não tivemos em Curitiba por questão de agenda, que aí o cliente não conseguimos trocar, mas não tivemos a oportunidade, mas recebemos boas referências e estaremos em São Paulo. Esperamos você lá. Pode ter certeza. Paulo, deixa o recado para o locador que quer fazer inscrição, está em dúvida, vou no Analoc, não vou, tem todos os benefícios que você fez, e eu falo para todo mundo, você tem que estar em movimento. Se você não estar em movimento, você não vai conhecer novas pessoas, você não vai se movimentar e você vai continuar o mesmo resultado e reclamando sempre. Então, você vai deixar de ter oportunidades e grandes conexões. Olha, eu vou falar aqui para o público locador o que eu falava para os meus filhos quando era pequeno, que agora estão grandes. Sim. Mas eu continuo falando. Seja curioso. A curiosidade, ela leva a gente para frente. Então, quando eu falo ser curioso, estuda o mercado, olha o que está acontecendo nas boas empresas, olha os balanços. Hoje tem internet, você vai lá, pega tudo. Se informem, porque na medida que você está bem informado, certamente você vai tomar as melhores decisões. Procure as entidades da sua região. Nós temos hoje praticamente o Brasil todo, Sindilecs, entidades locais. Temos também entidades civis, como a Sobratema, a Abrasf, a ALEC aqui em São Paulo, e todos os Sindilecs espalhados. Procurem, porque lá vocês vão encontrar informação, troca de ideias e apoio. E o nosso desafio da Analoc é fazer crescer essa base associativa. Legal. Paulo, estamos chegando no nosso finalmente. Deixa o recado para o nosso locador aqui e depois a gente vem para o nosso grito de guerra aí dos finalmente. Gostei desse grito aí. Eu queria agradecer muito a você, Rossi, que é ativo no segmento, trabalha muito e te parabenizo aí pela iniciativa. Paulo. Obrigado pela oportunidade. E aos locadores, de novo, né? Compareçam na Analoc Rental Show no ano que vem, no início de julho, Analoc Rental Show. Acompanhem o Papo de Locador, Obrigado, né? Paulo. Que é um fórum adequado aqui para troca de ideias. E, de novo, juntos, nós sempre seremos mais fortes. E tem o podcast do Analoc, né? Tem também. Poxa vida, um baita de um canal gratuito, né, Paulo? Tem o Conexão Rental, que a gente tem trazido pessoas. Você também foi lá. Sim. A gente vai organizar a parte do EAD para divulgar, avançar. Mas a gente procura trazer empresários, personalidades e sempre com conteúdo
voltado aí para locação. Boa. E Paulo, Tá bom? não podíamos deixar em branco Opa. um presente do Papo de Locador para Opa. você. Obrigado, Ross. Uma degustação. Show de bola. E, novamente, obrigado pela participação. E o nosso grito de guerra é o bora vender, bora alugar, bora liderar lá para a Peraí, câmera. bora vender? Bora alugar, Bora alugar. bora liderar. Então tá, vamos lá. 1, 2, 3. Bora Bora vender, vender, bora bora alugar, bora bora liderar. Grande abraço. Obrigado, Eu Paulo. que te agradeço. Gratidão. Um abraço. Obrigado.